E a gente começa a edição de hoje falando de economia. No Brasil, a expectativa do anúncio do corte de gastos do governo federal para se adequar à meta fiscal. A estimativa é de que o governo anuncie nos próximos dias um plano de contingência de 70 bilhões de reais, somados os anos de 2025 e 2026. A demora no anúncio do pacote tem gerado incertezas no mercado. E esse temor afeta diretamente o bolso do consumidor. Para a gente entender melhor sobre esse assunto, o que é o corte de gastos, a gente fala agora com o planejador financeiro, está aparecendo aqui para a gente, o Jeff Patzlaff. Falei certo o seu nome, Jeff? Boa tarde para você, bem-vindo ao TJ Aparecido. Boa tarde, Eduardo. Falou certo sim. Então tá ótimo, começamos bem. Queria que você explicasse para quem está em casa, a gente também pouco entende, né? O que é, afinal, essa meta fiscal, por que mexe tanto com a nossa vida, Jeff? A meta fiscal é como se fosse um orçamento familiar. Então, é quanto o governo pode gastar frente à receita que ele tem. Então, é quanto o governo pode gastar todos os meses, todos os anos, frente ao imposto e as outras receitas que ele tem. Então, ela é super importante para ter esse equilíbrio das contas do governo. Então, a gente tem esse anúncio que está para sair a qualquer momento e ser votado esse ano ainda, se tudo der certo, com a ideia, de fato, de organizar as finanças do governo agora para o próximo ano. Jeff, boa tarde, seja bem-vindo aqui à TV Aparecida. E esses 70 bilhões do corte de gastos são suficientes ou ainda vai ter que fechar mais a torneira? Isso pode aumentar? Boa tarde, Letícia. Provavelmente esse valor não vai ser o suficiente. Deixa eu trazer alguns exemplos do dia a dia de vocês, da gente, para facilitar um pouco essa exemplificação. A meta fiscal, ela é como um orçamento pessoal. Então, você tem a sua receita e a sua despesa planejada. O governo, ele também tem dívidas a serem pagas. Então, se a gente olhar tudo isso, quanto o governo arrecada de impostos e quanto ele paga de fato de benefícios e de investimentos, provavelmente os 70 bilhões, eles ainda não vão ser o suficiente. Até por isso, já existe um movimento de alguns parlamentares, de alguns adicionais, antes dessa proposta de fato ser divulgada agora pelo Haddad nas próximas horas. Então a gente está na expectativa aí por esse anúncio que tem sido adiado dia a dia. O dólar tem disparado, tem subido fortemente nesses últimos dias também. O respeito à meta fiscal é um dos motivos que explica? Com certeza. O dólar, ele não depende somente desse anúncio e somente desse dado, mas a incerteza de não saber essa informação faz com que o investidor internacional, que é o que move o dólar de verdade, faça com que o dólar suba mais. E isso é muito ruim para o nosso bolso, porque a gente tem um dólar cada vez mais caro. Consequentemente, tudo fica um pouco mais caro para a gente. Exatamente isso que eu ia perguntar, Jeff. Como que no nosso dia a dia esse anúncio do corte de gastos pode impactar? Você falou da questão do dólar. E o que mais a gente pode sentir aí com esse corte? Nesse corte, o governo vai dar uma atenção especial para os militares, então ele vai reduzir, vai ajustar vários itens, principalmente nas pensões de militares, mas o que me chama muita atenção é o ajuste que ele vai fazer em relação ao salário mínimo. A ideia, pelo menos a proposta que chegou até a gente, é que exista um limite de 2,5% de aumento, além da inflação, sobre o salário mínimo a cada ano. Em números reais, no nosso dia a dia, para quem ganha um salário mínimo, os 2,5% são R$ 35 a mais, R$ 35,30 de aumento. Se nós pegarmos a inflação desse último ano, seriam R$ 102 de aumento no salário mínimo. Então, o salário mínimo, se fosse mantida essa regra para o próximo ano, ia para R$ 1.514,51. Esse é um aumento projetado para o próximo ano e podendo ser repetido pelos próximos anos, impactando diretamente toda a população, já que o salário mínimo é a fonte de renda não só de benefícios, mas também a renda principal da maior parte dos brasileiros. Por isso é importante que todo mundo entenda um pouco mais sobre economia e sobre esse assunto em especial, né, Jeff? Quero agradecer muito a sua participação que nos ajudou a esclarecer para quem está em casa o que é a meta fiscal, esse corte que está para ser anunciado aí. Muito obrigado, viu? Um abraço para você, querido. Obrigado, Letícia e Eduardo. Boa tarde. Tchau, tchau.